quero generalizar, mas a maioria deles virou palco político também. Tem um exemplo também. Se você vê, por exemplo, o grupo, o feminismo defende todas as mulheres, existe a tal sororidade, mexeu com uma, mexeu com todas? Não, isso não existe mais. Isso não existe. Porque se você olhar, por exemplo, a mulher que é uma das mulheres mais votadas aqui no estado de São Paulo, foi a Janaína Pascoal. Ela é feminista também. Só que ela é criticada pelo feminismo. Por quê? Porque ela não faz parte do grupo feminino, ela não defende esse grupo político. Está entendendo? Janaína Pascoal, se você olhar, ela foi uma das protagonistas em derrubar Dilma Rousseff. Outra mulher no poder. Mas ela foi criticada pelo simples fato de não fazer parte da banda de lá. Ela não é de esquerda, ela não é progressista, ela é conservadora. Está entendendo? Então ela não faz parte mais. Essa mulher não é defendida, tipo assim, não existe sororidade aí. Outra mulher de destaque no Brasil, que eu não sei se você assistiu, creio que é assim, quando o Lula estava sendo julgado. Certo. Eles filmaram, inclusive foi na época que o Sérgio Moro ele saiu, né? Se afastou. E acho que o nome dela é Gabriela Hart. Certo. E ela entrou no lugar do juiz Sérgio Moro para fazer um depoimento com o Lula, ex-presidente da República. Correto. Eu lembro. E o Lula chegou, por ser uma mulher, ele chegou todo empinadinho, todo cheio da razão, já chegou botando banca lá. Ela colocou o dedo na cara dele e falou assim, peraí, quando você só vai falar quando eu perguntar. E ela colocou ele no lugar dele, de réu que ele era. Essa reação dessa mulher tinha que causar, no mínimo, um orgasmo institucional, um orgasmo coletivo das feministas. Com certeza. Mas não foi celebrado isso. Por quê? Foi, na verdade, eles não quiseram nem tocar no assunto. Né? Eles não quiseram, por quê? Porque ela não faz parte do grupo. Do colúnio, né? Do grupo político, da bandeira política. Que geralmente esses grupos carregam. Tá entendendo? Então dá para perceber o quê? Que não existe sororidade, mas existe como eu posso dizer, existe algo seletivo. Eles são seletivos, né? As suas mulheres para lá e as nossas mulheres para cá. Eles perdem toda a razão. Eles perdem toda a autenticidade e perdem toda a legitimidade para poder até protestar. Porque como eu defendo todas as mulheres, mas na hora de defender todas as mulheres eu sou seletivo. Ô Jair, dentro desse assunto que nós estamos hoje tratando aqui, conversando aqui, eu acredito que muita gente que está ouvindo agora sempre pensou nisso como eu estou pensando agora. É interessante quando se fala de preconceito e essa questão de preconceito aí, mas eu quero dar é que eu me lembrei agora, e isso também me deixa preocupado. A questão eu estava ouvindo uns estudantes aí comentando sobre, por exemplo, sobre o Che Guevara, né? E geralmente esse pessoal que defendem essa bandeira sempre fala bem do Che Guevara, fala bem daquele Marighella. Parece que esse pessoal também defendia uma bandeira, defendia um ideal, sei lá, se eu posso dizer que é ideal isso aí. No caso dele seria uma ideologia. É aquilo que eu falei com você no princípio. Né? Não existe uma defesa aí de os ideais certos, não existe uma defesa. Existe bandeiras políticas. E eles defendem errado, né? Porque quem era esses caras? O Che Guevara foi um assassino. Não precisa ser um historiador para saber disso. A história conta. Ele matava gays. Uau!
A história conta horrores de Che Guevara, dele chegar e executar pessoas em praça pública com tiro na cabeça. Isso são histórias comprovadas. Lógico, não é uma coisa que você ouviu, é uma coisa que você leu e estatísticas. Isso está na história. A história conta isso. Não pode negar o que for. A história conta isso. Hoje em dia, se você for lá em Cuba e você se levantar com uma bandeira LGBT, você é preso. Pouco tempo atrás eles tiraram um grupo LGBT lá que estava se manifestando. Inclusive tem documentários de o próprio, como chama o presidente de Cuba lá? O Fidel Castro. O próprio Fidel Castro falando que o homossexualismo é uma aberração. Tá entendendo? O Marighella, ele é um assassino. Você pode defender o que foi, né? Ele foi um assassino. Inclusive o manual de guerrilha urbana foi escrito por ele. Ele dá detalhes de como você assassinar pessoas, de como você sequestrar pessoas, de como você fazer como chama aquela bomba caseira? Esqueci o nome agora. Coquetel Molotov. Coquetel Molotov. Ele dá detalhes de sequestrar, detalhes de matar policial, de matar soldado. Eles são defendidos como heróis hoje. Por quê? Os que defendem sabem disso, mas porém existe uma bandeira política por trás que eles não podem negar. Mas a história está denunciando aí, é só você lá ler e assistir na internet documentários reais. Estou falando de fake news não, estou falando de história. De história. A história denuncia essas pessoas. Então, quer dizer, hoje quando você vê uma manifestação, quando você vê uma manifestação ideológica, você tem que prestar muita atenção em que bandeira que ele está defendendo. Para você não correr o risco de estar defendendo assassinos, defendendo pedófilos, defendendo homofóbicos, entendendo? Defendendo pessoas que matam, pessoas que não militam legitimamente. Ô Jair, tem muitos gays, eu sempre falei, eu nunca tive nada contra a questão da pessoa ser gay, deixar de ser gay, é uma questão de escolha da pessoa, né? Eu nunca tive problema também com isso. Mas tem muitos gays que são muito realistas. Eu não sei se é verdade, mas o Clodovil, falecido Clodovil, ele era contra, cara, ele era contra esse movimento LGBT. Então por que ele era contra?